Boa noite a todos mais uma vez. E lá em Nova York, a semana passada, eu falei boa noite também, mais ou menos essa hora, e ninguém me alertou. O costume do cachimbo deixa a boca torta. Essa é a primeira realidade da qual nós vamos falar hoje. E com a ajuda dos companheiros Dene e Marcos, nós vamos falar sobre a pedagogia da dor. Algumas considerações sobre as reencarnações compulsórias. Isso está diretamente ligado, é claro, aqui ao livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio como algo assim, uma expressão bem americana, né? Taken for granted. A gente considera aquilo um direito, uma coisa que sempre estará lá à nossa disposição, o livre-arbítrio. Esse presente divino, essa dádiva que Deus nos deu no momento da nossa emancipação do mundo inferior, né, na nossa jornada evolutiva, nos nossos primeiros tempos, quando nós ganhamos da divindade o presente da individualidade e da consciência pensante, do nosso raciocínio contínuo. Então nós consideramos o livre-arbítrio como um direito que nós temos e que está ali à nossa disposição como quisermos. E uma das garantias do livre-arbítrio é que nós podemos fazer aquilo que quisermos, aquilo que a nossa vontade nos induzir a fazer. Claro que essa vontade é resultado da nossa cultura, do nosso conhecimento. Mas quando nós começamos a distorcer essa realidade, começamos a fugir do caminho que Deus traçou para nós, usando o nosso livre-arbítrio, a lei maior vai interferir. É claro, a gente vai até certo ponto, porque Deus ainda, como Pai de infinito amor e bondade, nos dá chances, vai nos dando aquelas colherzinhas de chá. Deus faz igualzinho o nosso pai e a nossa mãe da terra, né? Vai sempre nos dando umas colherzinhas de chá para ver se a gente melhora. Somos meninos travessos muitas vezes, né? Eu me lembro, por exemplo, na minha infância, eu nunca apanhei da minha mãe e do meu pai, sem motivo especial. E me lembro uma vez que meu pai precisou fazer uma correção, aplicou um corretivozinho, um menino, né, que havia feito uma coisinha. Então eu me lembro dessa única vez que ele me bateu. Começou mais ou menos em agosto de 1964 e nos meados do próximo inverno ele já estava parando. Então me bateu uma vez só e aquela lição ficou, né? Foi a dor que ensinou, né? E a gente tinha aquela tradição, porque numa família de 8 crianças, como nós éramos, né, embora já nascidos em berço espírita, todos nós, porque meu pai já trouxe essa bênção para a nossa família, mesmo antes de se casar, né? Meu nome, inclusive, foi dado, né, quando minha mãe lia O Nosso Lar, o primeiro livro espírita que ela lia. Então, inspirada no protagonista, me chamou André Luiz. Mas apesar de família espírita, minha mãe, que tinha 8 filhos para cuidar, ela não tinha tempo para muita nhenhenhen para cada um, né? Então ela dizia assim: quando seu pai chegar, vou te contar, aí vou contar para ele. A gente rezava para o pai nunca voltar para casa. Coisas de menino. E quando o pai chegava em casa, a gente pensava assim: pronto, agora é o dia do julgamento final, né? Mas então é a pedagogia da dor, porque a dor ensina, gente. Quem ainda aqui não acredita que a dor ensina? Quem nunca sentiu uma dorzinha que te ensinasse alguma coisa, né? E lembrando da Fonte Viva, né? Aqueles livrinhos que Chico escrevia, né, para nos inspirar no culto no lar, né, do Evangelho no lar.
Então, um trechinho, um pequeno parágrafo de uma das lições. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerava. Né? Então a pedra, quando viu o escultor vindo cortá-la aos golpes com uma ferramenta cortante, né? Ela se preveniu para sentir a dor e reclamou. Mas depois que se transformou numa imagem bela de mármore esculpida por um artista e passou a ser admirada, a nova forma dela, renovada, a mesma pedra, numa nova condição, aí ela louvou o cinzel que a dilacerava. Então assim seremos nós quando tivermos a consciência realmente do que nós fazemos com a nossa vida, né? Quando estamos sentindo dor, muitos de nós até se revoltam contra a divindade e começamos a reclamar da vida e espraguejar Deus, né? Mas depois que a gente acorda realmente, a gente desperta para a realidade da vida e aprende a lição que deveria ser aprendida através da dor, a gente bendiz aquele momento, né? Santo cinto do meu Pai. Há uma consideração muito interessante que eu inclusive falei aqui há bem pouco tempo. O perigo para o rebanho não é o lobo. O perigo para o rebanho é a ovelha que se desgarra. Porque quando a ovelha se desgarra, o que disse Jesus? O pastor deixa o rebanho e vai atrás daquela ovelha para trazê-la de volta. Não é assim que Jesus disse? Então, nesse tempo em que o pastor deixa o rebanho dele lá por um tempo para ir atrás de uma ovelha desgarrada, ele está, de certa forma, comprometendo o rebanho inteiro. Aquela ovelha que se desgarrou está atrasando a marcha do rebanho, porque o rebanho vai ter que ficar parado esperando o pastor chegar de volta com aquela ovelha desgarrada. Então, o maior perigo não é o lobo. O lobo vai se aproximar querendo pegar as ovelhas. Ele estará sempre em volta do rebanho. O lobo fica rodeando, espreitando, esperando a oportunidade. Assim são os nossos irmãos, ainda não esclarecidos, a maioria do outro lado da vida, né, que nós tecnicamente classificamos de obsessores, ficam espreitando o rebanho, as pessoas que estão trabalhando no bem, para, no momento oportuno, pegar uma daquelas, né? Enquanto o pastor está correndo atrás das ovelhas desgarradas, né? Meio descuidado do rebanho, contando com a proteção divina sobre o rebanho, que não falha, mas o lobo também tem seu livre-arbítrio, certo? Então, nós evoluímos em conjunto. Nós evoluímos no planeta, cada um de nós com a sua história individual, muito própria de cada um de nós, né? Muitos de nós andam a passos acelerados nessa jornada evolutiva, mas a maioria vai como um bloco. E esse bloco de hoje, 7 bilhões de seres encarnados, né, evolui junto com os outros 14, 15, 16 bilhões de seres desencarnados na proporção de 1 por 3, né, segundo os espíritos, na Terra, né? Então nós evoluímos em massa, em bloco, nós evoluímos em comunidade. E quando um de nós voluntariamente deixa o rebanho para procurar fazer gracinha lá fora, o que acontece? Compromete a marcha dos outros.
Por isso, a Terra ainda está considerada um planeta de provas e expiações. Ainda não somos um mundo de regeneração sedimentado. Estamos longe ainda de ser um mundo feliz, né? Então, para sair dessa fase de provas e expiações, nós temos ainda um longo percurso e temos que ainda esperar essas ovelhas desgarradas se juntarem novamente ao rebanho para continuar essa marcha, para que o planeta passe por essa fase e entre mesmo para valer nessa nova fase de regeneração, né? E nós vimos ovelhas se desgarrando, fugindo mesmo do pastor, né? Mas, no caso particular do nosso planeta, nós sabemos também que existe um plano já para essas ovelhas desgarradas que estão comprometendo o rebanho, né? Muitos, em suas últimas chances de permanecerem no planeta, ainda estarão voltando de maneira mais penosa, né? Mas aqueles que realmente tiveram até essa última chance de voltar de maneira mais penosa, de aprender com a pedagogia da dor, estão sendo convidados a se mudarem, né, já com passaporte carimbado, para um outro planeta que os aguarda dentro de todo um esquema divino, né? Nós vamos falar dos mortos mais hoje, né? Lembramos na história do Lázaro que Jesus falava dos mortos e dos que dormem, né? Os que dormem, vamos rapidamente relembrar, são aquelas pessoas que não estão fazendo nada que os caracterize como pessoas acordadas. Quando nós estamos acordados, como agora, por exemplo, nós estamos fazendo alguma coisa, né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo, a maioria está pensando em outra coisa, pensando no almoço, na praia, nos compromissos de amanhã, e ao mesmo tempo dividindo a atenção comigo, pelo que eu sou profundamente grato, mas todos nós estamos fazendo algo, no plano físico ou no plano mental. Nós estamos acordados, né? Os que estão dormindo são aqueles que botam o corpo na cama, adormece e o espírito se desprende temporariamente, o corpo então está inerte, não é isso? Mas no sentido figurado, são aquelas pessoas que não estão fazendo nada que os caracterize como espíritos em evolução, caminhando ativamente, né? Esses estão dormindo. Embora acordados, se movimentando, vão, trabalham, voltam para casa, vê a novela, janta, dorme, dia seguinte a mesma coisa, levanta, vai trabalhar, volta para casa, vê a novela, no fim de semana vê futebol e não deu um passo visível, palpável em direção ao progresso espiritual. Essas pessoas estão dormindo e é a grande maioria do nosso planeta. Agora, quem são os que estão mortos, segundo dizia Jesus, né? Os mortos são aqueles que estão realmente perdendo a oportunidade de evoluir. Aqueles que, além de não estar fazendo nada de bom, estão fazendo de mal. E esses estão mortos, né? Porque perderam a chance de crescer. E é claro que tudo aquilo que a gente perde, que foi dado de graça, e nós desprezamos porque não demos o valor necessário, não tivemos olhos de ver o valor, o que acontece? Vamos repetir a mesma cena em circunstâncias mais difíceis, né? Vamos ver agora as considerações sobre as referências. Nós falamos sobre a reencarnação compulsória. Compulsória é obrigatório, né? Sinônimo de obrigatório, reencarnações obrigatórias. Nós aprendemos do Livro dos Espíritos que os espíritos em certo... E nós falamos espírito, gente, eu gostaria de ressaltar isso com bastante propriedade. Espíritos somos nós, tá?
Diferença entre nós e aqueles que a gente tem medo deles, que, né, os fantasmas, é que nós somos espíritos encarnados e eles desencarnados. Então, esse é ponto básico, tá? Quando eu me referi a espírito, entendam, todos nós, não importa se está desencarnado ou se encarnado, nós somos espíritos, nós não somos o corpo, né? Então, o espírito, ele tem um programa de evolução traçado. Todos nós, individualmente, temos o nosso programa. Nós aprendemos que esse programa é composto de várias fases, de várias etapas. Essas etapas podem se caracterizar, e a gente vê isso facilmente, como as nossas passagens pela Terra. Cada vida na carne, cada existência na carne, cada período na carne é um ano letivo na escola, né? Então, quando nós chegamos à universidade, aos cursos superiores da vida, já várias encarnações lá na frente, bastante estudados, bastante aprendidos, né? Nós vamos poder, inclusive, participar do planejamento reencarnatório para a nossa próxima encarnação. Nós, segundo o mérito, poderemos dar sugestão, uns pitacozinhos, né, aos que estão encarregados de fazer até mesmo o planejamento do nosso corpo físico, né, como vai parecer o nosso corpo, que aparência nós teremos, se seremos brancos, pretos, amarelos, azuis, né, se vamos ser baixinhos, altos, né, gordo, magro, as tendências, tudo isso está no nosso planejamento reencarnatório. Mas isso é um detalhe tão secundário para aqueles que estão preocupados mesmo com o que vão fazer na próxima encarnação, né, para crescer, para se iluminar. Então, nós podemos participar desse planejamento também. Agora, aqueles que não têm esse merecimento, que não estão mesmo nesse ponto, eles não têm como participar, porque são como crianças, né? Quando eu estava lá apanhando do meu pai, para aprender a lição que ele queria me ensinar, eu achava que ele estava errado. Como é que bate num filho dessa maneira? Quando eu tiver meus filhos, eu não vou bater neles. Todo mundo pensa assim, né? Todo mundo aqui que tem filhos, que já precisou dar um esquenta atrás na criança, já não pensou, ou talvez falou, né? É muito comum a gente falar, estou batendo em você, meu filho, mas está doendo em mim. Quem já não falou assim, né? Dói mais em mim do que em você, mas eu tenho que fazer isso. A criança ouve e fica mais revoltada ainda, está doendo em você, né? Tá certo, né? E não entende, né? Aquela filosofia antiga, né? Se você tem dúvida se o menino fez ou não, bate. Porque você não sabe exatamente por que está batendo, ele sabe exatamente por que está apanhando, né? É a consciência que cada um traz. Mas, sim, dói no coração a gente ter que castigar a criança, né? Mas, às vezes, a dor é necessária, né? E a criança tem a região que se assenta, né, que tem mais estrutura para aguentar o peso, também pode ganhar uns alertas ali de vez em quando. É claro que não caracterizando espancamento, né, mas alertas, né, e não faz tão mal assim. Então, no livro Consolador, o Espírito Emmanuel, ele diz, sobre o livre-arbítrio pairam as determinações divinas baseadas na lei do amor sagrada e única. A palavra-chave ali é a primeira, sobre, acima do livre-arbítrio estão as determinações divinas. Então, embora Deus nos tenha dotado dessa propriedade, dessa capacidade, nos tenha dado a bênção do livre-arbítrio, de podermos escolher o que fazer da nossa vida, a lei dele ainda está acima disso. Então nós não somos, o nosso livre-arbítrio ainda não é
soberano absoluto. Né? Kardec, né, na questão 262, o Livro dos Espíritos, Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo em que lhe sirva de expiação. Né? Expiação aqui, se alguém é capixaba, vai achar que é ficar olhando, né? Porque o capixaba fala espia, né? No sentido de olhar. Nesse sentido que nós falamos, a Terra é um planeta de provas e expiações, é exatamente esse período de expurgo das coisas ruins que nós trazemos no nosso íntimo, né? No nosso ser eterno. Então, Deus pode impor, sim, certas existências difíceis, né? Sob certas condições, àqueles que perderam as oportunidades. Aquela ovelha que quer se manter fora do rebanho e procurar os próprios caminhos e comprometer todo o rebanho. Né? Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um monumento literário. É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento, fere-nos, corrige-nos como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Né? O sofrimento dói, é claro. Eu vou me lembrar aqui e compartilhar com vocês uma experiência muito gratificante, ao mesmo tempo que constrangedora, que eu já mencionei aqui antes, e nossa companheira Thelma, que hoje está ali à disposição da tradução, mas não está traduzindo, talvez vai se lembrar também sobre a Vila São Cotolengo, nos arredores da Grande Goiânia, onde eu morei há alguns anos, e a Vila São Cotolengo é uma instituição que acolhe pessoas com problemas físicos e psíquicos de toda ordem. É nos arredores da cidade de Trindade, que é bem próxima a Goiânia, e a Trindade é a capital católica do estado. Então, na festa do Divino Pai Eterno, uma vez por ano, pessoas trazem seus familiares com problemas físicos e mentais para Trindade para obter a cura. É uma peregrinação fantástica. São milhares e milhares e milhares de pessoas nessa época, todo ano. E levam essas pessoas, né, esses deficientes, para lá para obter a cura. E o que acontece? Não obtêm a cura conforme esperado. Né? Se traz uma pessoa que nasceu com hidrocefalia, com uma cabeça desse tamanho, que eu vi, e a pessoa não é curada ali por um passe de mágica, por um passe de milagre de Deus, eles abandonam essas pessoas ali e voltam para suas casas. E a Vila São Cotolengo serve-se de vários funcionários, muitos deles voluntários, e acolhem essas pessoas da rua e levam para lá para continuar a vida daquelas pessoas no planeta. Então, essa instituição abre as portas para os visitantes, inclusive aceitando doação, aceitando trabalho voluntário, né? Porque os sofrimentos que ali testemunhamos são de ordem inimaginável. Eu vi seres encarnados que alguns mal se identificam como seres humanos, de tão disforme que o indivíduo foi encarnado. A gente sabe que ali tem um espírito. Muitos deles não têm a capacidade de se comunicar com o mundo exterior. É um ser ali encarnado. E que a gente tem que olhar com muito amor para ver naquilo ali um irmão nosso. Eu me lembro perfeitamente desse cidadão com a cabeça enorme,
né? E exatamente devido às anomalias do cérebro dentro daquela cabeça, com hidrocefalia, o corpo não se desenvolve. Então fica aquele corpo completamente também, né, mal formado, pequeno, e a cabeça muito grande. É uma circunstância de prova mesmo. Né? Com conhecimento espírita, a gente olha isso com olhos de bastante naturalidade, mas não deixa de ser constrangedor à primeira vista. Muito triste. Né? Por outro lado, também vi o contrário, a microcefalia, a cabeça que não se desenvolveu, desse tamanhozinho, do tamanho de um coco descascado, né? Num corpo que também não acompanhou o desenvolvimento. Aquele rapaz que eu vi com a cabeça grande, ele estava conscientíssimo, tanto quanto cada um de nós, né? Conversando com os visitantes, completamente consciente. E saindo dali um pouco ainda, nos mantendo lá em Goiás, o Jerônimo, o gigante deitado. Quem já ouviu falar dele aqui? Né? Escritor de livros, né? Cuja existência é numa cama, fazendo palestras espíritas por vários estados da mais alta qualidade. Né? Então, situações probacionárias que a gente vê são a maior parte delas fugiu a palavra, obrigatória, né? Compulsória. A pessoa realmente não teve escolha dessa vez. Não há como escolher, né, conscientemente uma situação daquela, porque o ser humano não tem estrutura para aguentar passar por uma prova daquela. Então o que acontece? É necessário. Aquele menino fez arte demais da conta, ele precisa levar uma surra e o pai vai ter que bater mesmo. E encarna esse indivíduo num corpo, né, com todo equipado, com as ferramentas necessárias para que o trabalho de progresso espiritual seja cumprido dessa vez. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda Allan Kardec, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Claro que ali, do primeiro aspas, do abre aspas ao fecha aspas ali, pode ter algumas dezenas de encarnações, né? Das tribulações até ele chegar a ter agora conhecimento de causa. Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, geralmente de Valdo Franco, psicografa esses livros, né? Sobre o arrastamento, né? Quando não funcionem os estímulos para o progresso e o espírito deseje postergá-lo, adiá-lo, imposições da própria lei jungem-no ao processo de crescimento, mediante as expiações lenificadoras que o depuram, cooperando para a eliminação das sedimentadas mazelas que o martirizam. Que palavra interessante ali, sedimentadas, né? Aquela coisa que já se sedimentou, já depositou lá no fundo, né? Quando uma mistura que colocamos na água e ela decanta e fica lá no fundo do vaso, né? A água está ali em cima, mas a coisa está lá embaixo, no fundo, só esperando ser removida para que ela se misture novamente da água e volta novamente para o fundo devagarinho, né? Porque está sedimentada, está ali, quase que chegou para ficar, né? As mazelas. Então, há espíritos que traz esses defeitos, esses traços de inferioridade no caráter, que estão lá sedimentados e que nada está dando a entender que aquilo ali vai melhorar tão cedo. O que acontece então? Reencarnação compulsória, né? Deus pega o vaso dele, despeja tudo para que saia, né,
aquelas mazelas sedimentadas. Dá-lhe uma encarnação difícil. Né? Os delegados da lei. Quem é o delegado da lei? Né? Aqui na Terra é aquela pessoa com autoridade de fazer cumprir a lei. Né? O problema do ser, do destino e da dor ainda, Leon Denis, no livro. Né? Inteligências diretoras, e tratamos ali de espíritos de altíssima evolução, né? Com credenciais outorgadas por Deus, né? Visando a proveito, evolução e expurgo do nosso passado, fazem elas próprias, em algum caso, a difícil escolha de nossas provas. Difícil escolhas de nossas provas. Por que difícil escolhas? Porque essas inteligências diretoras, espíritos muito elevados, auxiliando a própria divindade nesse planejamento reencarnatório do planeta, agora eles já estão trabalhando em âmbito muito maior, né? A difícil escolha das nossas provas, porque eles vão agora arbitrar sobre um plano de dor. Isso é uma responsabilidade muito grande para eles, né? Embora seres de uma luz intensa, eles têm a responsabilidade ainda do que vão fazer, porque se eles cometerem um erro, né, exagerando pela sua própria vontade sobre a nossa dor, isso vai pesar para eles também. Não são espíritos perfeitíssimos ainda, são espíritos de inteligências diretoras, espíritos elevados, né? E é a mesma coisa que deixar nas nossas mãos escolher o destino de alguém, né? Aqui na Terra nós vemos várias circunstâncias onde isso acontece. Por exemplo, aqui nos nossos tribunais do mundo, né? Os países civilizados geralmente são assim. Aqui, em vários outros países, no Brasil, né, há o júri popular que vai só determinar culpado ou não sobre o réu. Né? A acusação, a defesa, um vai acusar, o outro vai defender, e o réu fica ali caladinho, no máximo dando sua testemunha quando é solicitado, né? Vem as testemunhas e tal. E aí depois vai a votação, o júri popular. Quem são? Nós, cidadãos do povo, que é convocado para servir como júri, né? O júri vai dizer, pela votação, se ele é culpado ou não, mas quem vai agora determinar a punição é o juiz. O juiz é que vai dar o veredito. Né? Não, o veredito quem deu foi o júri. É o culpado ou não. O juiz vai dar agora a sentença. O juiz vai dar a sentença, mas ainda assim, para que o juiz não abuse do seu livre-arbítrio, ainda existe um código. O código diz a pena mínima, a pena máxima. E ainda deixa o juiz livre para ele dizer que, né, vai cumprir pena em casa ou não vai cumprir nada, aliviar o indivíduo, né, porque todos são iguais diante das leis, mas alguns são mais iguais que outros. Né? Então, quando há a corrupção, né, o código vem exatamente para isso. O Código Penal vem para determinar a máxima pena que um juiz imperfeito, né, um ser humano como qualquer outro, e às vezes até em piores condições de caráter e de moralidade do que o próprio réu, né, vá abusar do seu poder. Então, é uma difícil escolha realmente, escolher a prova que outra pessoa vai passar. Né? É aquela velha história, pimenta no olho do outro é refresco, né? Vocês também pensam assim, né? Aí vem de novo Emmanuel, agora o Consolador, né? Terapia intensiva. O título em vermelho lá é meu, tá, gente? Não é do livro, não. O texto é do livro. Sobre o espírito que se demora no erro, portador de doenças incuráveis e chagas persistentes da alma. Agora o livro. Podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Gente, dá medo. Com a mesma intensidade. Então, se eu
sou aquele espírito devedor que não teve a opção agora de uma coisa melhor. Fui empurrado dentro de uma nova reencarnação em condições seríssimas. E ainda assim aquilo me mantém na revolta e eu não me curvo diante da lei maior. Eu posso repetir essa mesma prova com a mesma intensidade até aprender. E mais adiante nós vamos ver esse até aprender. Paciente difícil, né? Paciente difícil é aquele paciente que reclama de tudo, né? Vocês já viram alguém assim em hospital, né? A pessoa que reclama de tudo, reclama porque está doente, toma uma injeção, reclama porque a injeção doeu, reclama porque a injeção não está fazendo efeito esperado, reclama porque ainda vai demorar mais, reclama porque a enfermeira é feia, reclama porque o médico está demorando, reclama de tudo. E exatamente por reclamar, por juntar em torno de si aquele clima psíquico, aquela psicosfera densa, ele permanece mais tempo no hospital, permanece mais tempo naquilo que ele quer se ver livre, né? Então, paciente difícil, o que diz o André Luiz Espírito, né? Através de Chico Xavier, Missionários da Luz. Bons espíritos auxiliam espíritos enfermos por até 10 vezes consecutivas. E esse 10, gente, não é um número estabelecido, limitado, não. É um número grande. Mas se estas oportunidades voam sem proveito, o atendido é entregue à própria sorte, até que adote nova resolução. Quando a sós, na solidão, abandonado, aprender lições novas e se melhorar, voltará a ser socorrido, né? Então, reclamou, larga ele de lado. Deixa agora aquele paciente difícil lá naquele quarto reclamar até ele acostumar com a dor. Quando ele acostumar com a dor, é porque ele já evoluiu um pouquinho. A dor já não lhe dói, a dor está presente, embora não lhe doa, porque agora ele entende por que a dor está presente, então ele já está bonzinho. Agora ele está pronto para receber, né, ajuda de novo. Da mesma forma, o mesmo André Luiz, em sua primeira obra, O Nosso Lar, né, ele descreve, como quase todos nós sabemos, né, quase uma data aproximada a 8 anos de sofrimento nas zonas inferiores do plano espiritual, sem abaixar a cabeça, sem se curvar diante da lei, né, reclamando ainda. No momento que ele decidiu essa nova estratégia de se curvar diante da lei e pedir, né, socorro, o socorro estava sempre ali à disposição. Nos bastidores da obsessão, de novo, nosso querido, né, como a gente chama lá na Bahia, né, esse menino, a gente chama de Filó, Manuel Filomeno de Miranda, carinhosamente alcunhado de Filó. Pacientes há, rebeldes de tal monta, que o melhor medicamento para a saúde deles é a continuação do sofrimento em que se encontram, né? Na extensão do pensamento anterior, esse paciente difícil, né, ele não quer receber o medicamento. Ele vê o medicamento, que é um remédio amargoso, ou uma injeção dolorida, como uma punição. Ele quer uma coisa, ele quer subir ao céu sem fazer esforço. Então, ele não está pronto para receber o auxílio que vai tirá-lo da dor. Porque ele ainda não entendeu o propósito daquela situação. Por que ele está naquela situação? Deixe continuar o mesmo sofrimento. Não está madura a fruta ainda para ser colhida. Deixe a fruta amadurecer no pé. Na mesma situação. Permaneça um pouco mais no sofrimento e logo essa fruta vai amadurecer e estará mais saborosa. E os terapeutas experientes. Agora é de Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. No livro, né, o irmão João esclarece. A reencarnação punitiva é medicamentação apenas, um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer,
mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certos de que somente depois de realizada é que entrarão eles em convalescença. A convalescença, gente, o que é? É a fase de recuperação depois de uma anomalia, né? Seja uma cirurgia, seja uma doença, né, que foi tratada oralmente, mas é aquela fase de recuperação, a fase de convalescença. Os terapeutas experientes, os médicos, né, os tratadores, o que eles fazem? Mesmo eles conhecem, eles têm conhecimento de causa, têm experiência de seu trabalho, eles sabem que esse método cura melhor do que esse. Esse vai manter o paciente ainda pagando as consultas, mas, né, não vai curar tão eficazmente. Esse método é o melhor. Esse antibiótico serve para esse caso, não aquele. Esse soro antiofídico vai curar o veneno dessa cobra, não daquela cobra. Então, esse é o tratamento eficaz, né? Então, o esclarecimento vem. Mas a qual não vacilamos em conduzir o paciente. Porque o terapeuta experiente, ele não pode ficar na dúvida qual o método que ele vai usar. Ele tem que empurrar o paciente para aquele tratamento, ou ele vai perder o paciente, né? E somente depois de realizada aquela cirurgia é que o paciente vai entrar em fase de convalescença. Não, a fase de convalescença não vem antes do tratamento. É botar a carroça para puxar os bois, né? Não vai acontecer. Nos domínios da mediunidade, pelo espírito André Luiz, é outra obra também psicografada pelo venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier. Em alguns casos extremos, né, o assistente Aulus esclarecendo a André Luiz. Espíritos infortunados que se comprazem na loucura sem se fatigarem serão levados à prisão regeneradora pela lei. Há dolorosas reencarnações que significam luta expiatória para almas necrosadas no vício. Exemplo, a paralisia, a cegueira, o aleijão de nascença, o mongolismo, o idiotismo, a hidrocefalia, a epilepsia secundária e muitos outros recursos. Olha que ele não fala muitos outros males, muitas outras doenças, recursos, né? Porque se é catalogado como doença aqui na Terra, no plano superior é catalogado como recurso, ferramenta, remédio de tratamento, né? E eu gostaria de ressaltar o sentido didático e patológico do idiotismo, né? O idiota, o cretino, né, o imbecil são patologias, são catalogados patologicamente. Não é exatamente ali, não é esse sentido que a mulher da gente chama quando a gente esquece de dar descarga. É um estado patológico, né? Ação e reação do mesmo espírito, terapia da empatia. Vamos ver como é que funciona. Aí o assistente Silas esclarecendo. O homem que tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, como muitos ainda pensam, na sociedade de hoje em 2016. Queda-se a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, terá renascimento doloroso com inversão sexual compulsória por imposição dos agentes da lei. Renascerá em corpo feminino para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe. Assistindo uma das mais interessantes palestras do Dr. Alberto Almeida, agora bem recente, né, lá em Nova York, a pergunta veio da assistência e ele responde com uma maestria invejável sobre relacionamentos homossexuais, casamentos, as causas e efeitos, né? E ele nos esclarece que esse é um assunto tão amplo, que é um dos assuntos
o relacionamento, né, homossexual tem uma gama de variedade de origens e de motivos que é difícil até catalogá-las, né? Mas é também um recurso utilizado pela espiritualidade superior, desde a simples opção até vários outros eventos na vida da pessoa, né, que levam a pessoa ter um relacionamento homossexual, né, desde a opção individual até várias outras formas, né, ou vários outros motivos. É uma gama enorme. E é utilizado também pela espiritualidade superior como uma situação punitiva, né? Então, mencionando aqui o caso de homens que abusam das mulheres. E isso até hoje, gente, na nossa sociedade. Há nações inteiras em que a mulher ainda é considerada inferior, hoje em 2016, no planeta Terra. Nesse planeta que luta, né, com unhas e dentes para sair se arrastando dessa fase de planeta de provas e expiações e entrar num mundo novo de regeneração, né? Há sociedades inteiras, nações inteiras em que pensam que o homem, por tradição milenares, né, de milênios, é superior à mulher. Então, vem amanhã um homem na condição feminina, que ele se recusa a vir, né, mas ele vai ser agora compulsoriamente encarnado nessa condição, para ele viver essas experiências e agora, né, quando a gente sente a própria dor do outro, quando a gente pisa no espinho que o outro pisou, a gente entende a dor do outro. Antes de pisar nesse mesmo espinho, nós não vamos exatamente ter a ideia, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, nossa obra mestra, imunidade ao tratamento. Há aqueles pacientes que são imunes, né, a qualquer tipo de tratamento. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles. E a esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. É um consolo, né, gente? Saber que mesmo para aqueles que, o pau que nasceu torto e quer continuar torto e quer desencarnar torto, né, Deus terá sempre a chance ali à disposição. Quando nós vamos despertar, é problema nosso. Mas quando despertarmos, a bênção continua lá à nossa espera, né? O Pai amoroso continua lá. E a duração, quanto vai durar essas provas, essa situação obrigatória, que a gente tem mesmo que passar por essas provas sem nem mesmo a opção de adiar? Resposta de Allan Kardec. Por Allan Kardec, né? A resposta dos espíritos a Allan Kardec. O tempo necessário a que se melhore. Olha a diferença fundamental entre a lei de Deus e a lei dos homens. A lei dos homens, exatamente porque os homens são imperfeitos, mesmo aqueles que vão determinar as penas, né, a duração da pena do condenado, ser uma pessoa imperfeita, ele está sujeito a um código. Então, aquele código pode condenar a 20 anos, que é a pena máxima por assassinato, em primeiro grau. Ao fim dos 20 anos, o indivíduo tem, pela lei, que ser libertado, ele tem esse direito de ser libertado. Se ele não se agravou lá dentro da prisão, né, ao fim dos 20 anos ele vai ser libertado. Com Deus não acontece assim. Com Deus acontece que ele só vai sair da prisão melhor do que entrou. Quando ele aprender conscientemente por que ele passou aquele tempo lá. E estiver sinceramente disposto a não cometer o mesmo erro. Aí ele será libertado. Ainda sobre a duração, também no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem sofre sempre a consequência de suas faltas.
Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Que consolo! A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem, aquilo que dissemos, né? E a eficácia desses tratamentos. Agora, entre a terra e o céu, ainda de André Luiz, a dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações. Então, o único método, a única força mais poderosa quando se trata de transformações do que a dor é só mesmo o amor de Deus. E me faz lembrar ainda de um caso de um amigo lá também em Goiânia ainda, né? Ele, um cidadão muito rico, morava fora da cidade, numa chácara muito luxuosa, um lugar maravilhoso, e seu filho jovem, de 19 anos, agora com um carro, a escolha dele, né, como todo jovem gosta de ter, seu carrão, sua vida de filho de família rica, viciou-se em cocaína. E ele ia a um determinado bairro de Goiânia, onde sabia que havia o traficante que fornecia para ele, seu fornecedor predileto. Ele tinha que viajar da chácara para lá, porque a família, né, escolheu morar na chácara, que era um lugar paradisíaco mesmo, lindíssimo. E embora trabalhassem na cidade, né, preferiram morar, né, no lugar mais bonito e trabalhar na cidade. Então ele tinha que ir. E esse cidadão era espírita também, né, amigo nosso, e chegou e finalmente se confessou. Eu estou com esse problema seríssimo na minha família. Meu filho está viciado em cocaína, não há o que eu faça. Já tentei de tudo. Eu perguntei, tentou pedir a Deus? Ele, né? Converse com Deus. Deus vai vai te atender. Se ficar mais fácil, converse com Jesus, que está mais próximo a nós. Jesus, porque Ele garantiu, pedi e obtereis. Converse com Ele. Peça e vamos ver o resultado. Esse cidadão, né, acreditou nisso, acreditou em Jesus, pediu. Na mesma semana, esse rapaz, de novo, voltando à cidade, né, para comprar mais cocaína, ele foi pego em alta velocidade pela polícia. Esqueceu que o seguro também estava vencido. E a renovação da licença do carro também estava vencido. O carro foi apreendido e, devido a algumas infrações, acúmulo de infrações anteriores, a licença foi suspensa por 1 ano. Agora esse indivíduo está sem carro, sem maneira de se transportar para aquilo que ele mais queria, que ele fazia 2 a 3 vezes por semana. E agora ele vai passar um bom tempo na chácara por preguiça de caminhar, né, ou de pegar um transporte coletivo, que é humilhante. E essa foi a solução. Então o remédio veio. Jesus ouviu, mandou uma polícia atrás do indivíduo e tirou a licença, né? Aquilo revolta, né? Um jovem sem um telefone celular, sem um carro hoje em dia, ele não vive, né? Tire o telefone celular de um adolescente, você vai ver que castigo, que punição, né? Então é isso, gente. Eu gostaria apenas de ler um texto aqui. É muito bonito, mas ele vai nos estender 5 minutos e eu só tenho um. Vocês querem ouvir? Sim, ok. Esse texto chama-se A Viagem de um Menino, é de Guaraci de Lima Silveira. Eu achei muito interessante, muito a propósito dessa nossa jornada evolutiva, muito própria de cada um de nós. No outro dia fiz interessante viagem. Não precisei levar malas, sacolas ou bolsas. Isso embaraça o aproveitamento daqueles momentos que saímos do rotineiro para o incomum. Assim, sem pagar o bilhete, entrei numa nave muito especial e fui levado pelas emoções ao encontro dos encontros que me aguardavam. E eram tantos, passado, presente e futuro.
Com cada um deles travei sérios debates. Ao passado, pedi que me deixasse seguir livre de suas interferências, muitas vezes pertinazes, que chegam a atormentar-me. Ao presente, falei com galhardia, mostrando-me mestre na arte de aprender e ensinar. E ao futuro disse que ele me aguardasse, pois eu o encontraria em melhores condições. Foi assim que, de conversas em conversas, resolvi sentar-me num platô que se erguia bem próximo da linha do horizonte, que se expande sempre que para ela caminhamos, como a nos indicar o infinito. Era hora de meditar, reavaliar, reconsiderar fatos, circunstâncias e escolhas. Ah, essas escolhas! Como nos tornam presos a elas. Contudo, necessitamos fazê-las. Assim Deus permite. E por falar em Deus, tentei ir ao seu encontro. Foi bem difícil, mas vislumbrei lá no fundo, bem no fundo, uma luz ainda embaçada e permeada por névoa esbranquiçada. Era como um sol que se põe ou chega, ainda devagar, dúbio, tremulante, sem os arrobos da hora maior do dia. Entre eu e Deus existiam várias ruelas, vilas, penhascos, abismos, planícies. Havia ladeiras, escarpas, montanhas, lagos, mares, rios, auroras e um sem fim de coisas que ainda não conheço ou decodifico com os conhecimentos que possuo. Mas ao ver-me, saudou-me com alegria. Senti que ele me disse: "Que bom que você veio. Fique." Eu o olhei e não consegui saber se o que acabara de ouvir era concreto ou não passava de mais uma ilusão dos meus desvaneios de menino, se aquele convite era para valer e o que deveria fazer para seguir tal orientação. Orientação não, pedido, insistente pedido, disse-me ele ainda uma vez. Insistente pedido, coisa bonita de se ouvir, Deus insistindo para que eu fique com ele. Sou ainda tão menino que apenas sei falar as coisas de menino. Só se deixa ser menino quem assim o deseja. De fato é hora de crescer. De novo ele falou comigo. Será que já é hora de deixar os caminhõezinhos, as pazinhas que se usam nas areias da praia, os skates que me levam célere aos inevitáveis tombos, repetidos tombos? Será que o menino que ainda existe é um menino tardio que insiste em brincar de peão na praça, bolinhas de gude, lambiscos sorrateiros nos bolos de chocolate, postos às mesas para os festins que ainda não começaram, amontoados de beijos na menina travessa que me olha de soslaio e sorri feito Eva picada pelo veneno da cobra? O que vem depois do menino é o moço. Ele me falou de novo. O moço, que interessante deve ser sentir-se moço. Estudante, palestrante, divagador, comentador, cheio de anseios pelo futuro, cheio de sonhos de Platão, de Sócrates, Aristóteles, Descartes, Marx, Freud, Jung, Voltaire, Spinoza, o sábio de Aquino, da Cantuária, e o de Hipona, Hipátia, da Alexandria, mulher cientista, a primeira. Há tantos que pensaram entusiasmados e costumam entusiasmar mentes juvenis, mas cuidado. Há jovens que preferem caminhos estranhos, viagens confusas que juram ser venturosos. Há jovens que não se prezam, não se cuidam, não se amam e se buscam com avidez, expondo-se uns aos outros para outros, todos, e criam rescaldos que alimentam abutres. Depois do jovem virá o adulto. Aquela voz insistia e eu ouvia: o adulto. Ah, que bom deve ser aparentar um comendador, barão, conde, visconde, marquês, duque. Epa! Não temos mais monarquia aqui. Mas temos outros degraus. Que bom deve ser costurar matérias-primas, juntá-las, uni-las, dar-lhes formas, conteúdos, justas aplicações. Que bom deve ser comercializá-las, que bom deve ser consertar dentes, corpos, construir prédios, defender, acusar, arbitrar. Depois do adulto vem a senectude, disse Deus. Ah, velhice, quanta sabedoria, será? O que deve pensar um idoso enquanto caminha lento pela praia,
praças, jardins, enquanto viaja também pela viagem que fiz como Einstein, que viajou pleno e feliz ao lado da luz para melhor conhecê-la. Um dia a morte vai chegar, deve pensar ele. Estarei pronto para ela, deve se perguntar. Ah, qual nada! Depois da morte vem a vida, outra vida, muitas vidas, e lá vou eu de novo, do menino para o jovem, do jovem para o adulto, e de novo para o velho, morrendo, renascendo. Isso não tem fim. Olhei para Deus, que insistia em brilhar dentro de mim, e falei para Ele: obrigado por nos fazer assim, meninos, jovens, adultos, velhos. Meninos, jovens, adultos, velhos. Que sejam esses momentos enredos definitivos para deixar que eu me faça em você, por você. Respondeu-me Deus. Já era hora de voltar. Retornei à minha casa comum no mundo comum e vi que ele é tão pequeno, tão ainda confuso, e jurei para mim que em breve o deixaria e visitaria outros mundos. Deixaria de ser menino, passaria rápido pelo jovem e, aproveitando seu vigor, me aninharia no adulto, mesmo tendo apenas poucos anos. Ser adulto é questão de espírito, não do corpo. Olhei lá na frente, num futuro distante, procurando o velho, e não o encontrei. Vi o jovem qual príncipe do grande reino de Deus. Então entendi sua insistência por mim. Noutra viagem eu de novo o vi, era claro, brilhava feito 1000 sóis, e me entendi com ele. Para sempre, sem ser menino, jovem ou adulto, muito menos velho. Um ser perene, transmutado, ora numa forma, ora noutra, num constante crescer, num constante ser bom, ser belo, ser puro, ser Cristo. E é isso. Muito obrigado.